Muito boas tardes a todos. Quero começar por cumprimentar todos os nossos intervenientes nesta conferência hoje, a começar pelo Dr. Durão Barroso, que foi Presidente da Comissão Europeia durante 10 anos, foi também Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, bem como o nosso Comissário, Engenheiro Carlos Moedas, que além de membro do Governo a que presidi, está também com responsabilidades muito importantes neste processo de construção, não de desconstrução, mas de construção europeia que estamos a viver. O meu muito obrigado a todos os restantes intervenientes nos dois painéis que tivemos. Foram dois painéis de grandíssima qualidade e creio que ficamos com vontade, com mais tons de cor-de-rosa ou menos, de repetir estas experiências para o futuro. Gostaria muito rapidamente de assinalar a razão por que quisemos festejar o aniversário do PSD, os 42 anos de existência do PSD, antecipando a comemoração do Dia da Europa, dedicando-lhe esta efeméride que se está a cumprir dos 30 anos de integração de Portugal no espaço europeu. Realmente, Portugal tem, desde a adesão, um conjunto de partidos profundamente europeístas que estiveram na origem da opção pela integração europeia e o PSD foi seguramente um desses grandes partidos. A opção europeia é, portanto, uma opção fundamental para o PSD. E na ótica do PSD, a integração no espaço europeu é estratégica e fundamental para o país. Nós somos, disse-o no encerramento do Congresso último que tivemos, nós somos profundamente atlânticos, somos universalistas, olhamos para o mundo inteiro de uma forma muito especial desde que temos memória coletiva, mas nos tempos presentes ganhamos ainda mais universalismo, a nossa janela atlântica é ainda mais importante quando olhamos para a Europa e nos sentimos europeus. E sabemos que estes 30 anos de integração na Europa foram decisivos para aquilo que o país conseguiu atingir no tempo que vive presentemente e será decisivo para o seu futuro. São 30 anos de um balanço claramente positivo, eu não o vou rememorar, até porque ele ainda está muito presente aqui nas palavras que o ex-presidente da Comissão Europeia nos dirigiu. Conseguimos, no essencial, mostrar que o modelo europeu que perfilhávamos, de uma economia social de mercado, de um Estado que pudesse oferecer aos seus cidadãos uma oportunidade de paz, de liberdade, de pluralismo, de prosperidade, fosse sendo progressivamente convertida em realidade. Não aproveitámos bem todas as oportunidades, isso é hoje inequívoco, não diminui em nada o balanço extremamente positivo destes 30 anos, reconhecer as oportunidades que perdemos. Talvez o fracasso mais gritante esteja na observação de que em 30 anos de fundos europeus nós não conseguimos convergir para a média europeia, nem quando a média europeia baixou com a adesão de novos membros. Esse não é, seguramente, um bom resultado. Nestes 30 anos, portanto, não aproveitámos bem não apenas as oportunidades políticas, mas também as oportunidades financeiras, as oportunidades económicas. Mas uma coisa é dizer que não aproveitámos bem, outra coisa é dizer que fizemos mal em ter decidido, como decidimos desde a primeira hora, estar sempre no pelotão da frente. Teríamos decidido mal não integrar a União Económica e Monetária, penso eu, mesmo olhando para trás e vendo os problemas que emergiram na incompletude do edifício
na arquitetura da União Económica e Monetária. Fizemos bem em ter estado no pelotão da frente do espaço Schengen e fizemos bem, de um modo geral, em defender sempre mais os mecanismos europeus, comunitários, em detrimento dos intergovernamentais. Mesmo quando, às vezes, a solução intergovernamental nos permitiu resolver problemas que a incompletude do edifício que construímos deixava em aberto. Mas, neste caso, por exemplo, entra o Tratado Orçamental, o designado Tratado Orçamental, que, no entanto, contém a previsão de se converter num instrumento comunitário. Portanto, e o facto de ter sido subscrito praticamente por todos os membros da União Europeia, significa que eles quiseram acrescentar esse dado novo, à primeira oportunidade de revisão dos tratados, ao nosso edifício comunitário. Estes 30 anos, portanto, foram anos muito importantes para Portugal e para a Europa. No caso de Portugal, eles passaram muito depressa. No caso da Europa, quando colocamos o tempo que pudemos percorrer desde o pós-guerra até hoje e o perspectivamos em termos históricos, este tempo parece um tempo relativamente escasso. Passámos por crises muito importantes, por mutações muito relevantes da própria Europa. A Europa que temos hoje não tem nada a ver com a Europa fundadora, tampouco com a Europa de há 30 anos, quando nós a integrámos, e então éramos 12. Não tem nada a ver com a Europa da União Económica e Monetária e do Tratado de Maastricht de 92. Esta Europa de hoje, que já sofreu estas mutações muito importantes, quando perspectivada no tempo histórico, é uma Europa muito recente, muito jovem. Tem menos tempo de idade do que a Guerra dos 100 Anos, que demorou um pouco mais de 100 anos, na Europa. E a Europa foi importante no mundo, apesar da Guerra dos 100 Anos e dos 30 anos e de tantas outras guerras que tivemos ao longo dos últimos séculos. Portanto, às vezes o nível de exigência com que olhamos para aquela crise estrutural, endémica, como dizia quase, o endémica foi acrescentada por mim, o Paulo Rangel que dizia há bocadinho, que estamos a viver em crise permanente. A crise é estrutural, faz parte do modelo. Essa Europa em crise que estamos a viver é uma Europa, no fundo, em transformação quando a contrastamos com o tempo histórico. Nada está perdido e nada está irremediavelmente conquistado. Como sempre, depende da vontade política dos povos, das sociedades, consolidar os resultados que vão sendo alcançados e imprimir-lhe uma nova ambição, um novo fogo para o futuro, projetando um processo de construção ainda mais ambicioso, mesmo que ele possa ser impulsionado a cada nova mutação que resulta de uma nova crise que vivemos. Os dois painéis que aqui tivemos hoje espelham, de certa maneira, as principais crises que vivemos no tempo mais recente. Elas não estão resolvidas, nenhuma delas. Nem a crise económica e financeira, nem a crise das dívidas soberanas que resultou desta primeira, bem como a crise das migrações e dos refugiados. Nenhuma delas está resolvida. Em qualquer delas deram-se passos importantes para o futuro, talvez mais na área da União Económica e Monetária do que na área das migrações. Em qualquer dos casos, às respostas que já encontramos, fomos introduzindo elementos temporais relevantes, fomos ganhando tempo para encontrar ainda novas soluções, mas precisamos delas. A parte boa nisto tudo é que todos sabemos quais são, porque elas estão estudadas, relativamente bem previstas, há muitos anos. É caso para dizer, há muitos anos.
Ainda recentemente recordei que, apesar da União Económica e Monetária só ter sido criada em termos de previsão material no Tratado de Maastricht, em 1992, na verdade, ela já estava prevista no relatório Werner do então Primeiro-Ministro do Luxemburgo, em 1970. E já lá se dizia que era preciso uma união bancária, que era preciso uma união de mercados de capitais, tudo isso estava previsto. Não foi concretizado. Não foi concretizado em 92, mas há de ser concretizado a breve prazo. Apesar de tudo, mais uma vez no tempo histórico, não é tanto tempo assim. Essa previsão intelectual, racional, está encontrada há muito tempo. O que nem sempre encontramos é o tempo adequado para ir concretizando essas previsões. A União Económica e Monetária precisa de ter um processo de evolução mais rápido. Nós avançamos para a criação da União Bancária, mas temos de o reconhecer. Se andamos relativamente depressa ao nível da entidade de resolução europeia e do mecanismo de supervisão europeia para a área bancária, já no que toca à questão do fundo de resolução, como aqui foi muito bem anotado pelo professor Vale Azevedo, andamos devagar. E se a entidade europeia de resolução bancária entender, porque tem esse poder a partir de dia 1 de janeiro deste ano, que necessita de resolver algum banco, os custos serão nacionais. No essencial, serão nacionais, não são europeus. É uma entidade europeia que decide, mas quem paga é o país. Isto parece um contrassenso. Como um contrassenso parecerá que na origem desta alteração esteja também a necessidade de acabar com a fragmentação financeira, quebrando um bocadinho o círculo vicioso que se estabelece entre o soberano e o respectivo banco, e, no entanto, apesar destas evoluções, vários países registarem hoje uma exposição dos respectivos bancos à dívida nacional muito maior do que existia quando a crise eclodiu. Portugal é um deles. Parece um contrassenso, mas é verdade. Hoje, se acontecer algum problema na área bancária, isso afetará ainda mais os soberanos do que poderia ter afetado na altura em que os bancos foram atingidos pelo soberano. É um absurdo. Como é um absurdo não haver ainda consenso por uma coisa que está prevista desde o início, que é ter um fundo de garantia de depósitos comum. Não basta ter uma solução harmonizada, temos de ter uma solução comum. E isso, garanto-lhes, estamos ainda muito longe de ver consenso alcançado ao nível dos líderes europeus para que possa ser concretizado. Porquê? Por uma questão de confiança. De resto, esbarraremos nesta observação várias vezes a propósito de vários destes problemas que hoje aqui foram debatidos. Há ainda um problema de confiança entre as instituições, de confiança entre os Estados, de confiança entre culturas diversas que convivem dentro de regimes monetários que, num caso, são o mesmo, como é o caso do euro, noutro caso ainda são diferentes, para aqueles que não aderiram ao euro. Como é que podemos conseguir ultrapassar a confiança, ou melhor, a crise de confiança que é a mãe de todas as crises? Eu julgo que só há uma resposta satisfatória, ela foi aqui enunciada. Nós temos de ser mais solidários, mas para isso temos de ser mais responsáveis. Quer dizer, não podemos recriminar-nos mutuamente como se a origem e a solução dos problemas fosse uma coisa estranha à nossa decisão e à nossa vontade. Não é a Europa que vai resolver o problema económico de Portugal e o problema económico na Europa não se resolve se Portugal e os outros países não derem um contributo decisivo para que isso aconteça. Só resolveremos o problema da confiança, ou melhor, aqui a declinação da desconfiança é mais ilustrativa.
Não resolveremos o problema económico enquanto existir desconfiança no setor bancário. E, infelizmente, a União Bancária ainda não resolveu esse problema. Ainda há desconfiança na situação dos bancos. Não é só em Portugal, na Alemanha, na Itália, em muitos outros países, que são países de grande dimensão em termos do PIB europeu, há desconfiança no setor bancário. Em todos esses países, há problemas de sustentabilidade dos sistemas previdenciais. Há em Portugal, mas também há na Alemanha. Não há gente que chegue para garantir a sustentabilidade destes sistemas no médio e no longo prazo. E situação absurda, andamos todos aflitos a saber como integrar uns poucos milhões de refugiados, sendo certo que dou de barato que entre esse número não há só refugiados que, nos termos da Convenção de Genebra, estão em condições de pedir o asilo, há também muitos migrantes económicos, evidentemente, e a Europa precisa imenso de imigrantes. Porque a Europa não tem gente que chegue. O Reino Unido, em junho, vai decidir se quer permanecer ou não na União Europeia. Uma das motivações é a opressão que se sente na sociedade britânica com a presença de tantos imigrantes. E, no entanto, o Reino Unido não seria economicamente e socialmente o que é hoje sem esses imigrantes. Não funcionaria simplesmente. Há aqui, portanto, alguns contrastes, algumas perplexidades que ilustram, no fundo, a forma como nós dividimos a resolução dos problemas, aí sim, em compartimentos, em silos estanques, quando eles deviam comunicar uns com os outros. Nós precisamos de mais imigrantes na Europa, mas não conseguimos resolver o problema recente desta pressão migratória que resultou de guerras próximas da Europa e de outras circunstâncias que ainda há pouco foram aqui recordadas e que precipitaram muitas pessoas para a fronteira europeia. Nós precisamos, portanto, de uma Europa que ofereça mais segurança aos seus cidadãos, mas, ao mesmo tempo, precisamos de uma Europa mais aberta ao mundo. Estas aparentes contradições resolver-se-ão, como eu dizia, quando nós resolvermos o problema da confiança. Quer dizer, quando cada um assumir, pelo menos, uma parte das responsabilidades e, desde logo, as responsabilidades que lhe cabem no plano nacional. Dessa maneira, eu acho que era importante que nós terminássemos, de certa maneira, com esta estratégia tão em voga em muitos países, eu direi em quase todos os países, embora em tempos diferentes, de recriminar sempre a Europa por aquilo que não corre bem. Como se a Comissão Europeia, as instituições europeias, a União Europeia, no seu conjunto, representassem o inimigo, o adversário. Muitas vezes isso acontece. Começa a acontecer também em Portugal. Deixem-me dizer com toda a franqueza. Não é invulgar ouvirmos nos órgãos de comunicação social, seja na televisão, seja lendo nos jornais, a ideia de que pode haver sanções contra Portugal agora por causa das discussões orçamentais. De que pode haver penalizações, confrontação. No seio da maioria diz é preciso resistir a Bruxelas. O que está a fazer Bruxelas em relação a Portugal que mereça resistência? Pedir ao país que tenha contas em ordem? Olhamos para alguém que nos possa dizer que é preciso ter as contas em ordem como um inimigo? Ter contas em ordem é importante para qualquer país europeu e a Europa, no seu conjunto, valerá menos se todos não nos preocuparmos em ter as contas em ordem. Não vale a pena, portanto, estar a criar um inimigo externo, que é a Comissão Europeia, que é a União Europeia, quando nós próprios podemos não ter vontade de ter as nossas contas em ordem. Podemos precisar de apoio europeu para resolver problemas estruturais.
para os quais não temos soluções pelo facto, autónomas, pelo facto de estarmos a partilhar a mesma moeda? Com certeza. Isso sim, com certeza. De resto, quem exibe o sentido de responsabilidade para poder ter a sua casa em ordem, tem autoridade, moral até e política, para reclamar essas soluções que estão em falta. Há alterações de natureza estrutural que os países precisam de fazer, para as quais devia haver a tal capacidade orçamental, pelo menos ao nível da zona euro, com recursos próprios. Para quê? Para que o financiamento dessas alterações estruturais não fosse financiado nem por este país, nem por outro país, mas pelos cidadãos europeus enquanto tal. É para isso que nós precisamos de uma capacidade orçamental, pelo menos na zona euro. Isso está previsto, de resto, no relatório dos 5 presidentes, desde o início. Toda esta arquitetura está muito bem detalhada e até prevista em termos temporais, de forma faseada, no relatório dos 5 presidentes de há 4 anos atrás. Portanto, não há razão para não reclamarmos uma implementação mais rápida destas previsões. Nós queremos, além disso, andar um pouco mais à frente sem preconceitos federalistas. Cada vez que lançamos a discussão sobre o federalismo na Europa, inquinamos o debate todo. Não vale a pena. Nós podemos ir construindo um modelo atípico, como é aquele que temos, entre os 28 Estados, onde ser mais no futuro próximo, sem ter de estar a discutir se estamos a criar os Estados Unidos da Europa. Há muitas matérias em que a Europa hoje tem prescrições que não lembram a nenhuma federação e que bem podiam desaparecer. E há mecanismos que estão em falta para países que partilham a mesma moeda. Esses mecanismos deviam ser acelerados. Mas pergunto-me se nos devíamos ficar pelos aspectos da União Económica e Monetária. Eu atrever-me-ia a dizer, até pelas razões estruturais que aqui foram apontadas neste último painel, isto é, de matérias que não dependem estritamente de nós, são dados que nós tomaremos como externos à União Europeia, como é o problema das migrações, do diferencial de desenvolvimento que existe entre a Europa e os seus vizinhos mais próximos. Seremos cobiçados por muitos anos, assim o desejamos. É o significado de que continuaremos a ser uma região mais próspera e mais desenvolvida por muitos daqueles que vivem na nossa fronteira. Deveríamos ou não caminhar progressivamente para uma política de asilo comum, mas também, sobretudo, para uma política de imigração comum. Eu acho que devíamos. Não há nenhuma razão para que as políticas de imigração permaneçam estritamente como sendo nacionais, como estamos a ver. Elas têm de ser comuns e têm de ter instrumentos comuns também. O Frontex é uma agência que funciona de uma forma comum, mas que tem poderes limitados. Podemos ou não impor a um Estado que esteja, por exemplo, na nossa fronteira externa, um conjunto de soluções? Hoje não podemos. Mas faz sentido ou não, quando pensamos na nossa segurança coletiva, que aqueles que aceitam fazer parte da União tenham de partilhar uma responsabilidade comum de uma política que não pertence só a eles? Porque não pertence só a eles. Um país pequenino como a Grécia ou como Portugal podem pôr em causa toda a zona euro. E, nessa medida, do ponto de vista orçamental, têm de estar, objetivamente, comprometidos com determinadas regras. Essas regras são comuns. Não será assim também com as migrações? Não podemos pôr em causa a segurança coletiva se determinados Estados, por qualquer razão, não cumprirem com as suas obrigações. Então é natural que possamos ter políticas comuns mais alargadas nestas matérias.
Termino dizendo que olho para o processo de construção europeia de uma forma positiva. Julgo que estamos longe de satisfazer a nossa exigência. Gostaríamos que, partilhando a mesma moeda, tudo o que está previsto há tanto tempo pudesse ter dispensado a eclosão de crises maiores para poder ter execução, materialização. Mas se é preciso passar pelas crises, detectando nelas a oportunidade de concretizar o que falta, pois aproveitemos essas oportunidades para evitar crises futuras desta natureza. Continuo a acreditar que a União Europeia é um espaço de liberdade. Mesmo sendo um espaço de liberdade, podendo ser um espaço de forte competição, seja também um espaço de grande solidariedade. E eu creio que não fica mal reconhecer, como aqui o fez o Dr. Durão Barroso, que nós hoje somos em todo o mundo o maior espaço de solidariedade para o desenvolvimento no mundo e temos sido um dos motores da abertura do mundo e da globalização. Se às primeiras dificuldades nos fecharmos sobre nós próprios, olhando apenas para as virtualidades do mercado interno, de aprofundar o mercado digital, o mercado de energia, o mercado dos serviços, que é onde o nosso mercado interno mais tem ficado a desejar, podemos todos crescer. Mas, a prazo, cresceremos muito menos do que é possível se nos conseguirmos abrir ao mundo. É por isso que estas últimas notícias, que mostram que, afinal, o Tratado Transatlântico, que tem vindo a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, pode não ficar concluído até ao final da presidência Obama, é uma má notícia. É seguramente uma má notícia para países como Portugal. O mesmo com o Mercosul. Quanto mais aberta for a Europa, maior será a prosperidade na Europa e no mundo, como se tem verificado na Ásia. A Ásia está a ultrapassar-nos a uma velocidade muito elevada. Verdadeiramente ainda não nos ultrapassou, mas é uma questão de tempo. Nós sabemos que isso vai acontecer e não é daqui a muito tempo. É daqui, provavelmente, a menos de 10 anos. Estaremos ultrapassadíssimos por vários países asiáticos. Eles aprenderam connosco e estão a fazer esse caminho a uma velocidade muito maior do que nós fizemos desde que criámos a industrialização. Estão a construir sistemas sociais muito mais desenvolvidos do que aquilo que nós julgamos. Quer dizer, não podemos ficar a dormir sobre os resultados que já alcançamos, porque eles são precários. Se não os reinventarmos, se não levarmos a nossa ambição para o futuro mais distante do que aquilo que já alcançamos, o que julgamos que adquirimos pode reverter. Da mesma maneira que espero que em Portugal a liberdade que conquistámos há 42 anos não fique cristalizada em certas visões passadistas do que é o papel do Estado e do que é a liberdade individual, como se as duas coisas representassem extremos opostos. Assim, eu desejaria que na Europa as nossas conquistas no mundo, em termos de avanço de modelo social e económico, resistam àqueles que estão sempre com medo de perder o que já conquistaram. Perde tudo quem acha que o que herdou lhe chega. A riqueza não está naquilo que herdamos. Está naquilo que sabemos inventar e acrescentar para o futuro. É por isso, talvez, que o dinheiro... É por isso, talvez, que o dinheiro que tem sido criado pelo Banco Central Europeu, e ainda ontem disse, só falta mesmo lançá-lo de helicóptero, porque tem sido tanto e tão abundante, não passa para a economia real. Temos excesso de liquidez e falta de financiamento para o crescimento. Isto parece um absurdo, mas é assim que estamos. Quer dizer, nós temos de saber
formular novas abordagens para o problema do crescimento. E não o faremos sem confiança. Sem cada um fazer as reformas que são necessárias. Sem cada um pôr em questão tudo aquilo que já alcançou. Pretendendo, portanto, não fazer de um retrato estático a verdade absoluta, porque esse retrato estático passa à história muito rapidamente. Hoje em dia, às vezes, é uma questão de horas ou de segundos. Se queremos realmente ter um futuro digno daquilo que já alcançámos no passado, temos de fazer muito diferente do que fizemos até hoje. E esse debate não pode ser reduzido à caricatura da confrontação partidária a que muitos o querem reduzir nos tempos de hoje, seja em muitos países europeus, seja também em Portugal. Exige-se a quem governa e exige-se a quem está na oposição mais do que estas visões redutoras e simplificadoras. A complexidade do que vivemos exige, de facto, um espaço de criação muito diferente daquele que temos constatado. Para esse novo debate, nós estamos inteiramente disponíveis. Somos totalmente pró-europeus e estamos disponíveis para pôr em causa quase tudo o que alcançamos até hoje, para não perder nunca a esperança de levar mais longe aquilo que soubemos alcançar em conjunto. Muito obrigado a todos.